João, capítulo 20. É um texto que vem um pouquinho antes do Pentecostes, né? E esse texto vem falar para mim e para você sobre essa espiritualidade da casa. Se você está acompanhando aquilo que a gente foi gravando ao longo desse período de isolamento, né? Graças ao Alessandro, o pessoal aí gravando, podendo colocar tudo isso no YouTube, né? A gente pôde, de alguma forma, estar compartilhando, sendo aquecido, sendo fortalecido na palavra, mesmo assim em meio às dificuldades, sentindo que a mão do Senhor está conosco, a mão do Senhor tem estado conosco. E eu tenho falado sobre essa questão da espiritualidade da casa. Domingo passado eu falei de Atos dos Apóstolos, né? E se você prestou atenção ali, você viu que o Pentecostes acontece por causa da obediência, por todos estarem reunidos ali no cenáculo, numa casa, e ali o Senhor encheu a casa com a sua presença. E eu entendo que Deus está falando para mim e para você que a nova espiritualidade, ela não está amarrada, presa, né, engessada. Ela vem atuar na minha e na sua vida, na minha casa, na sua casa. A nossa casa é a igreja do Senhor. Eu e você somos igreja do Senhor. Somos corpo vivo, templo do Espírito Santo. E eu queria compartilhar com vocês hoje um texto de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 até o 25. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, diz assim: Chegando, pois, à tarde naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então uma segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. E ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Amém? Eu creio que nesse período que nós passamos ausentes, né, isolados, eu fiz uma cirurgia de hérnia, e quando foi para saída do hospital, no primeiro dia ainda, né, acordando, anestesia geral, tudo, a enfermeira me tratou muito bem aqui no hospital. Muito bem. Eu não conseguia nem abaixar, ainda não estou abaixando. Minha esposa e minhas filhas que amarram o sapato, não consigo nem amarrar o sapato ainda. Mas ela me ajudou a me vestir. E ela falou para mim: tendo dor, volte para o hospital, vá para a emergência. E naquela semana eu tinha lido uma matéria sobre os psicólogos e psiquiatras que estão fazendo uma pesquisa na Inglaterra sobre a questão do medo. E nessa pesquisa, esses psicólogos e psiquiatras apontaram que muitas pessoas estão com medo de ir ao hospital. Então tem gente hoje que está em casa, que precisa continuar o seu tratamento, que tem um problema físico, tem uma doença, precisa ser tratado, não está indo por medo de ir ao hospital e pegar o vírus.
Pessoas que estão com problemas emocionais, psicológicos, que precisam estar tendo um acompanhamento psicológico, um acompanhamento de um psicólogo. Não estão indo aos gabinetes psicológicos por medo de pegar o vírus. E ela falou para mim, vem a emergência. E eu falei para ela, mas e a questão do vírus, né? Aquela pergunta retórica, né? E ela falou assim, não tenha medo. Nós estamos esperando, passado a onda, quando a onda começar a achatar, e as pessoas vão começar a comemorar que acabou o problema, que deu uma trégua, né? Não é que acabou, mas deu uma trégua, né? Conseguiu achatar a curva da pandemia. Nós estamos esperando uma tsunami de pessoas com problemas gravíssimos, que ficaram 3, 4 meses sem tratar, que ficaram em casa. E essas pessoas deveriam ter ido ao hospital, deveriam ter ido ao consultório, deveriam ter ido ao gabinete médico e não foram por medo. E ela falou assim, nós aqui no hospital, nós separamos a emergência. O senhor foi operado, o senhor vai chegar em emergência, a primeira coisa que o senhor vai falar assim, eu venho porque eu estou com dor e eu fiz uma cirurgia. Imediatamente eles vão encaminhar o senhor para outro setor da emergência. Porque o setor que está tratando do Covid-19, eles vão para um lado e as outras doenças vão para outro lado. Então estão separando exatamente esse processo. E eu guardei essa palavra que ela me disse e eu acho que Deus está tratando conosco, está ministrando na nossa vida, nos ajudando a separar as coisas, a entender o contexto que eu estou. A pandemia acabou? Não. O vírus morreu? Não. Chegou a vacina? Não. Acharam um remédio que pode tratar e é definitivo, estou curado? Não. Nada mudou. Mas Deus tem cuidado de nós. Eu queria falar essa tarde, início de noite, sobre como lidar com os medos. Como lidar com essas ansiedades, angústias, dúvidas que vêm no meu e no seu coração? Como lidar com tudo isso? E esse texto de João vem falar para mim justamente nessa perspectiva. Me dar aqui algumas pistas de como lidar com esse medo. Eu vou começar a falar hoje sobre a questão do medo, e domingo que vem eu vou voltar nessa temática com outro texto, é claro, mas uma outra perspectiva de medo. Hoje eu vou falar do medo real, o medo que é verdadeiro, o medo que é presente. Esse medo que é presente está sendo mostrado aqui pelo texto, porque Jesus morreu, foi crucificado, havia uma perseguição clara. É verdade essa perseguição. O texto diz, no versículo 19, chegando após a tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus. Eles estavam com medo, porque perseguiram Jesus e mataram Jesus. E por causa desse medo, eles ficaram fechados. Ficaram sob quarentena, ficaram isolados, ficaram reclusos. O medo, ele faz isso comigo e com você, me deixa engessado. O medo, ele é uma fobia. E dependendo da fobia que eu e você temos, nós não conseguimos nem ter reação. Tem gente que tem fobia de barata, tem fobia de aranha, fobia de rato. Quando ela vê um animal assim, um bicho assim, um inseto assim, ela não consegue nem se mexer, ela não consegue nem gritar, dependendo da intensidade da fobia que ela tem. Eu imagino que, nesse momento, é mais do que apenas uma fobia de um inseto. É uma fobia real, é um medo real. Existem momentos que nós passamos que realmente nós estamos vendo um momento de perigo.
Eu vi na internet muitas mensagens, pessoas falando que é o Apocalipse, aí já fala dos 4 cavalos, né, do Apocalipse, né, a besta. Tem muita besta por aí, gente. Besta é o que não falta, né? Está sobrando, né? Mas ainda não é o Apocalipse. Mas é um momento diferente. Esse texto mostra para mim e para você em particular, é o mesmo dia em que Jesus ressuscita, se revela a Maria Madalena pela manhã, e à tarde ele vem e se faz presente novamente. Qual foi a estratégia que os discípulos se utilizaram para trabalhar esse medo? O que eles fizeram? Eles somente ficaram reclusos, cada um na sua casa? Não. Diz o texto que eles ficaram reunidos todos no mesmo lugar. Eu imagino que esse é o cenáculo que a gente vê Pentecostes, o aposento alto. Eles se reuniam ali naquele lugar para orar, para estarem juntos, para partilharem suas dores, partilharem suas dúvidas, partilharem os seus medos, reconhecerem as suas dificuldades, mas estavam unidos, estavam reunidos ali, unidos na adversidade. Fora do cenáculo, fora do aposento alto, está a adversidade, está o adversário, estão os problemas, estão os medos, estão as dificuldades, estão as circunstâncias que vêm ferir a mim e a você realmente, mas eles estavam unidos. Quando eu olho para esse texto, eu vejo assim, uma coisa fantástica. Às vezes eu olho assim para o texto e fico vendo algumas coisas que não sei se você acompanha. Eu, quando era pequeno, eu adorava ver Jornada nas Estrelas. Quem gosta de ver Jornada nas Estrelas? Star Trek, né? Aquele seriado, né? A gente olha hoje os efeitos, né, especiais, né? São defeitos especiais, né? Mas naquela época era uau, né? E até hoje a minha esposa, quando ela vai fazer alguma coisa, tem que fazer uma viagem, fazer algum lugar, ir a um lugar, ela detesta dirigir. Aí a piadinha, todos nós em casa já sabemos, até o Alessandro já sabe. A piadinha, quando ela vai sair, pegar a chave do carro, ela vai falar, por que ainda não lançaram aquele negócio do teletransporte, né? Que nem Star Trek, né? Eu estou aqui, eu me teletransporto para lá, né? Me desmaterializo aqui, vou me materializar lá, pronto. Não precisa de carro, não precisa dirigir, não precisa de nada disso, né? Eu olho para esse texto bíblico, eu vejo esse cenário. Um cenário de, de efeitos especiais, que no máximo de Hollywood ainda ficou muito abaixo do que está acontecendo. O texto, no versículo 19, ele diz para mim que estavam eles todos reunidos no mesmo lugar, com as portas fechadas, por medo dos judeus. E o que acontece nesse momento? Jesus se materializa no meio deles, se teletransporta e aparece no meio deles. Imagina a gente estar aqui, nós estamos falando de Deus, estamos orando, de repente Jesus aparece e se materializa aqui no meio da gente, já pensou? Eu imagino que a maioria de vocês vai levantar do banco e sair correndo. Imagina aquele momento que os discípulos estão ali orando, angustiados, com medo, um medo real, e de repente Jesus se teletransporta, né? É o teletransporte Star Trek, né? E ele se materializa no meio dos discípulos. Olha que imagem fantástica. A gente às vezes olha para o texto e não presta atenção nisso. E ele se faz presente. Por que Jesus está se fazendo presente nesse momento no meio dos discípulos? Porque está concordando, está referendando que a unidade nos ajuda a vencermos os medos, as dificuldades.
A unidade nos ajuda a vencer as circunstâncias. Quando você tem um problema e você se aproxima do seu irmão, quando eu tenho um problema, eu me aproximo do meu irmão, então a gente acaba somando forças. E de repente eu tenho uma ideia, mas às vezes a minha ideia é fraca. E o meu irmão falou: meu irmão, essa ideia é muito fraca. Muda essa ideia, muda de paradigma, muda de velocidade de ideias, muda de visão. E a gente começa a compartilhar, e nessa unidade, Deus ajuda a mim e a você, né? O cordão de 3 dobras, né? Eu sou um cordão, você é um cordão, e o terceiro cordão é o Senhor, que vem, se materializa, se teletransporta para estar comigo e com você, para nos ajudar nas nossas dificuldades, vencermos os medos. Já percebeu que quando você está com medo, angustiado, você conversa com alguém, começa a conversar, partilhar a sua dor, e conta, e a pessoa escuta você. E você sabe que a pessoa realmente está escutando você, que ela está entendendo você. Isso é bom, não é? Isso é fantástico. É isso que Jesus está mostrando para mim e para você, que Ele se materializa, Ele traz essa unidade. No grego chama-se koinonia. Jesus está explicando que a primeira pista aqui para eu vencer os meus medos, as minhas dificuldades pessoais, não é eu me ausentar, não é eu me isolar, não é eu me afastar, mas é eu ter comunhão, eu ter unidade com os meus irmãos e irmãs, e nessa unidade é que há a presença do Senhor, onde 1, 2 ou 3 pessoas estiverem ali reunidas, em meu nome ali, eu estarei. É o Star Trek, Jesus se teletransporta para estar junto comigo e com você nesses momentos. É preciso da unidade para vencer as barreiras. Mas eu vejo aqui uma segunda pista muito interessante. Continua no versículo 19, diz que Jesus se pôs no meio deles e falou uma coisa. O que ele fala? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Enquanto nós estamos angustiados, há um turbilhão de ideias, de pensamentos, de sentimentos aqui, a gente às vezes não consegue nem falar. Já passaram por isso? Você quer falar uma palavra, você fala metade dela, ou você fala outra palavra, você nem queria ter falado isso, você falou outra coisa. Você pensa uma coisa, fala outra, né? Porque há um turbilhão de emoções presentes. Imagino que nesse momento há um turbilhão de emoções no coração de cada um dos discípulos aqui. Cada um desses discípulos, a gente fala os apóstolos, mas os apóstolos são como eu e como você, gente, de carne, de osso. É gente, igual eu, igual você, que tem dores, tem dúvidas, tem medos, tem angústias. É gente que peca, é gente que precisa da graça de Deus, gente que precisa do amparo e do socorro de Deus. E Jesus então se teletransporta e diz: paz seja convosco. O que o texto está explicando para mim e para você aqui, a segunda pista, é que eu preciso de paz para reencontrar os meus objetivos, para reencontrar o objetivo que Deus tem para mim e para você. Enquanto eu não tenho paz, eu não consigo pensar bem. Enquanto eu não consigo pensar bem, eu vou continuar fazendo besteira. Concorda comigo? A gente vai naquele meio do automático, né? Vai meio que, vou fazer, não para, não pensa, e pensa que está fazendo bem, mas está fazendo errado. Deus está dizendo assim: vá para a direita, eu estou indo para a esquerda. Estou achando que é ótimo, é o point do momento, ir para a esquerda. E Deus diz: vai para a direita, meu querido. Você está indo para o lugar errado. Então Jesus se apresenta, diz o texto, versículo 19, ele declara: paz seja convosco. Versículo 20 diz: disto isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Ou seja, Jesus mostrou para eles com provas. Olha, está vendo aqui, ó. Deve ser outra imagem de Steven Spielberg, né? Você olhar para a mão
e tem um buraco no meio da mão. Enxerga do outro lado. A gente não para para pensar nisso, né? E vê Jesus ressuscitado ali, teletransportou e está no meio deles. E fala, aqui ó, sou eu mesmo. Não é um fantasma não. Estão vendo as mãos? Está aqui vendo aqui o lado que perfurou a lança? Estavam lá, vocês viram, né? Está aqui, ó, estou perfurado aqui, ó. Está aqui, mas eu estou vivo, ressurreto. E quando ele faz essa declaração de paz, ele está dizendo para os discípulos, eu estou com você. A sua paz não é uma paz circunstancial. É uma paz que vem do céu. Eu preciso sentir essa paz do céu, que vem do céu, para confortar, me ajudar a refazer os meus pensamentos, os meus objetivos. E aí você pensa, bom, então Jesus estalou o dedo, fez assim, paz seja convosco, e pronto, resolveram os seus problemas. Lembra daquela coisa no Brasil que tinha, né? Aquela tabajara, né? Acabaram-se os seus problemas. Não. Diz o texto que Jesus declarou, paz seja convosco, mostrou-lhes as mãos e o lado, alegraram-se os discípulos ao ver o Senhor. E o que diz o versículo 21? Disse-lhes então Jesus uma segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Até Jesus precisou declarar 2 vezes paz. Será que a primeira paz que Jesus declarou foi assim meio entreaberto a boca, né? Paz seja convosco. Será que foi isso? Né? Ele foi entre os dentes, aí o pessoal não entendeu bem. Será que foi isso? Será que faltou um pouco assim daquela coisa da mágica, né? É que Jesus não usou assim não estava naquela unção ainda. Será que é isso? Não. Aonde está o problema? Em mim. Nos discípulos. Os discípulos até se alegraram com a primeira declaração de paz, mas havia muita angústia, gente. Quem é consciente da realidade, quem é consciente dos problemas que nós estamos vivendo hoje, não é só uma declaraçãozinha, tudo bem, irmão, vai na bênção, vai para casa, vai passar. Tinha uma época que, falando agora, né, contando um pouco de coisas particulares, né, a Vânia sentia dor, né, aí ela me acordava, bem, estou com essa dor assim, eu falava, tá bom, bem, dorme que passa. E ela ficava querendo me matar, me jogar para fora da cama. Não é dizer assim, dorme que passa, não é assim, olha, vai de barriga para casa vazia, que vai passar. O próprio Jesus também declarado uma segunda vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Há momentos que nós precisamos ser impactados por essa paz do céu para reencontrarmos os nossos objetivos, porque estávamos tão angustiados, estávamos tão ansiosos, com tanto medo, com tantas dificuldades, que a gente até tem dificuldade de retomar a caminhada. Jesus tem que vir e falar 2 vezes com os discípulos, com os apóstolos, para que eles pudessem retomar a sua jornada. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando a vocês. Não mudou nada. Tem os problemas, tem as dificuldades, tem os medos, mas eu continuo sendo o mesmo. O Pai continua sendo o mesmo. A missão continua sendo a mesma. A visão continua sendo a mesma. A unção de Deus sobre a sua vida continua sendo a mesma. Deus não tirou a bênção da sua vida. Deus não recolheu a mão sobre a sua vida. Deus não te desamparou nesse momento de dificuldade de pandemia. Deus está sustentando a você e a tua casa.
Eu olho alguns momentos em casa e falo assim, puxa, que fantástico. Eu olho essa cirurgia que eu passei e eu vejo, puxa, que fantástico. Quando eu fui para a mesa de cirurgia e saí do quarto, né, que eles aqui dão um serviço completo, né? Meia, calça, camisa, cueca, tudo descartável, né? E você vai andando. Eu falei, mas não vai rolar uma cadeira de rodas, aí até a mesa de cirurgia, né? Vou na maca, né? Não, é nova dinâmica aqui do hospital. Você tem que ir andando para a mesa de cirurgia. E eu fui assim, né? E passa aquele corredor do hospital, sobe elevador, né? E olhando assim, que coisa louca é essa, né? Quando eu chego na parte, aí o enfermeiro foi na frente, né? Foi abrindo as portas, a gente foi entrando para o setor daí, só o hospital mesmo que usa, não é mais qualquer um, não é público, né? Quando eu chego assim na antessala da cirurgia, né? Aí vem uma enfermeira. A enfermeira que vem, quando me olha assim, pastor, eu, até aqui, alguém está me reconhecendo? A Andréia, amiga do Marco, me abraçou, tirou o gorro, né? Como é que fala? A touca, né? Tirou a touca e veio me abraçar. Aí o que eu reconheci, né? De máscara, de touca, tudo, né? Tirou a máscara, tirou a touca, veio, me deu um abraço. E eu falei, mas pode abraçar e o vírus, né? E ela falou assim, que bom o senhor está aqui. Pastor, já está tudo preparado. O senhor vai para a melhor sala que a gente tem aqui, tudo novinho. Equipamento novo, está sendo estreado. Aí eu lembrei do Marco, né, preparando os equipamentos. Melhor tecnologia. A melhor equipe médica vai operar o senhor. O melhor cirurgião do hospital vai operar o senhor. A melhor equipe de anestesistas vai cuidar da sua cirurgia. E eu assim, né? Ela falou assim, o senhor vai agora deitar numa maca e eu vou controlar ela aqui com um joystick, ó. Ela só aqui no botãozinho e a maca vai andando sozinha. Nossa, tecnologia, hein? Point, né? E eu falei assim, puxa, como Deus cuida dos seus filhos. Em meio a uma pandemia, eu estou fazendo uma cirurgia de risco. E Deus está cuidando. Deus está abençoando. É isso que o texto está dizendo para mim e para você. Essa paz, ela é verdadeira, não é fantasia, não é teoria, é realidade. É paz em meio à dor, em meio à guerra, em meio à pandemia, em meio aos problemas. É paz em meio à dificuldade. É paz. Paz que vem do céu. E um último e terceiro elemento, para a gente encerrar, diz o versículo 22, você está com a Bíblia aberta aí? Diz, versículo 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E aqueles a quem retiverdes, são-lhes retidos. Jesus, depois de declarar a paz, ele sopra o Espírito Santo de Deus sobre os discípulos. O mesmo Espírito Santo que havia descido sobre Jesus no batismo de João, que vem como uma pomba e desce sobre ele, que vem autenticar o ministério de Jesus. E em cada momento Jesus fala, eu não faço milagres por mim mesmo, mas porque o Pai está em mim, porque o Espírito Santo de Deus está em mim. Jesus não utilizaria de nenhum subterfúgio, mesmo sendo Deus, mesmo sendo a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Ele não se utiliza como sendo Deus Filho, ele age como um homem,
como eu, como você, como ser humano. E o Espírito Santo de Deus usa a Jesus em meio a esse processo todo. E agora o que Jesus faz? Ele sopra esse Espírito sobre os discípulos. Mas pastor, já é o Pentecostes? Não, ainda não. Ainda não é o Pentecostes. É a preparação do Pentecostes. Há momentos na minha vida e na sua vida que o Senhor tem que soprar sobre mim e sobre você. E há momentos que são tão angustiantes, tão difíceis, que a gente pensa, e agora eu preciso de novo ser assoprado pelo Espírito Santo, porque de novo há angústia no meu coração. Os discípulos caminharam 3 anos e meio com Jesus, lado a lado. Mas essa é angústia no coração, tem medo no coração. Então Jesus tem que soprar sobre eles o Espírito Santo para animá-los, para fortalecê-los e para capacitar a cada um deles para a missão, para a obra. Não mudou nada, a pandemia continua aí, mas Deus tem uma obra na sua mão. Deus tem uma visão a você cumprir. Não é para você ficar sentado, não é para você ficar encabrunhado, não é para você ficar angustiado, não é para você ficar trancado dentro de casa, não é para você ficar com medo, não é para você ficar calado. É para você falar, é para você agir. Deus quer usar as suas mãos para agir, para abençoar, para realizar milagres, para transformar pessoas. E Jesus aqui então sopra sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus está dizendo para cada um deles: reinvente-se, reinvente-se. É hora de você reinventar-se. Nos momentos de dores, de angústia, de lutas, de crises, é o momento que eu preciso me reinventar. Você precisa se reinventar. A pandemia está aí. E mal a pandemia começou a achatar a curva, sabe o que vem agora? A crise econômica. A crise econômica está aí nas nossas portas. Muita gente vai ficar desempregada no mundo inteiro. A estimativa é que voltemos à crise de 1929, que 1 a cada 4 pessoas ficou desempregada. Houve fome mundial. Houve fome mundial. Essa é a crise que nós vamos enfrentar a partir de agora. Mas é nessa crise que Deus opera. É em meio a essa crise que Deus abençoa a mim e a você. Eu falando com uma pessoa que é contador e falou assim: pastor, a maioria dos meus clientes estão fechando a empresa. Eu sou contador e eu não tenho mais empresas para trabalhar. A empresa maior que eu trabalhava, que me dava mais dinheiro, está fechando as portas, pastor. Vai mandar não sei quantos empregados para a rua, mais de 100 empregados na rua. E eu falando para ele: a mão de Deus está conosco. É o sopro do Espírito Santo de Deus que sopra na minha e na sua vida e que faz diferença. Jesus está falando para os apóstolos nesse momento: olha, não se preocupe, não tem problema. Está falando isso? Não se preocupe, acabou a perseguição. Eu morri, mas você não precisa ter medo, não, porque ninguém mais vai morrer. Está dizendo isso para eles? Não. Ele está sendo sincero. A crise continua, mas eu estou soprando sobre você, te capacitando para você fazer, para você vencer, para você prosperar, para você ser mais do que vencedor. Portanto, que a gente possa guardar essa tarde, essa mensagem que esse texto traz para mim e para você. Como vencer os medos que nós temos diante de nós, que são reais. Creia em Deus.
Permita que Deus continue fortalecendo a você e se una. Não fique separado, não fique isolado. Não faça esse jogo. Não fique para fora, não fique para trás. Fique com o grupo, fique com a igreja. Participe da coinonia. E Deus se teletransporta para estar comigo e com você. Olha que coisa fantástica. Receba essa paz do céu. Não é a paz de que eu tenho um emprego e não vou ter problema. A empresa pode fechar amanhã e eu vou ter problema de emprego também. Mas é a paz que vem do céu. A paz que sustentou você até aqui, até hoje. Porque hoje nós estamos aqui celebrando que somos vitoriosos. Somos vencedores, estamos aqui. E essa paz é que nos animou a chegarmos aqui. E se Jesus tiver que dar uma segunda paz, uma terceira paz, uma quarta paz, uma quinta paz, uma 10ª paz, Ele vai dar uma 10ª paz para que eu continue vencendo, amém? Essa é a proposta de Deus para a minha vida. E por último, seja templo do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo de Deus continue soprando sobre a sua vida. Quando eu participei de uma reunião de teólogos na América Latina, e eles falavam de que a igreja precisava de uma nova espiritualidade na América Latina. E ficou marcada uma imagem de um teólogo muito famoso na América Latina, Comblan, e ele pegou, a porta estava fechada da sala, ele se atravessou a sala inteira e foi do outro lado e abriu a janela. E ele falou assim é a ação de Deus para a nossa vida. Se portas estão fechadas, Deus sempre abre uma janela para soprar novamente sobre a nossa vida. Abra as janelas do seu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus sopre na sua vida. Está doendo? Tá. Está difícil? Tá. Mas o Espírito Santo está soprando. Está soprando na minha vida e na sua vida. A gente que é pai, a gente faz uma brincadeira às vezes com os filhos, né? Você já deve ter passado por isso. O filho caiu, arranhou, né? Aí vai ter que passar um desinfectante, né? A gente fala de água oxigenada, metiolite, né? Tudo, né? Aí vai arder. O que a gente fala? Mas papai vai soprar. Como se soprar resolvesse, né? Concorda comigo? O papai vai soprar. É assim, aí a criança fica aí tranquila, porque o papai vai soprar, então não vai ter problema. Vai arder, mas papai vai soprar. Permita que haja esse sopro do Espírito Santo de Deus na sua vida.